Os soviéticos foram, sem dúvida, os pioneiros da exploração do cosmos. O lançamento do Sputnik abriu oficialmente a corrida espacial, e os lançamentos dos cachorros Laika e Miltska provaram já no final da década de 50 que os seres vivos poderiam sobreviver no espaço. Para os soviéticos, o próximo passo seria o envio de missões tripuladas. Tais missões seriam fruto de um pioneiro programa de treinamento que abriria de vez as portas do espaço para a humanidade, o programa Vostok. O desenvolvimento de mísseis balísticos na União Soviética começou na segunda metade dos anos 40. Os foguetes alemães V-2 se tornaram a base dos projetos espaciais, tanto dos Estados Unidos quanto dos soviéticos. Desde os estágios iniciais de seu programa espacial, os soviéticos planejavam enviar missões tripuladas para a estratosfera, usando foguetes V-2. O foguete seria projetado por Mikhail Trianovov, um engenheiro veterano e o homem responsável pelo voo do Sputnik. Mikhail foi o autor do primeiro projeto viável de um foguete tripulado por humanos. O foguete VR-190 seria uma adaptação do V-2, feito para levar um piloto em um voo suborbital. Embora o projeto do VR-190 nunca tenha sido levado adiante, alguns anos depois, o Bureau de Design Experimental, conhecido pela sigla OKB-1, liderado por Sergei Kurelyov, iniciou estudos similares a partir das ideias de Tikhonov. O Bureau era responsável pela criação e teste dos mísseis balísticos soviéticos e, junto com o 9º Departamento de Design de Mísseis, iniciou os estudos da possibilidade de se lançar um piloto em voo a uma altitude de 100 ou 200 km. Porém, voos suborbitais são curtos, oferecem de 1 a 4 minutos de microgravidade, além de durarem apenas 14 ou 15 minutos. Os projetistas, então, focaram na possibilidade de se usar os novos foguetes R4 ou R5 para levar os pilotos até a órbita baixa do planeta. Voos orbitais possuem um valor científico muito maior. O menor dos voos orbitais fornece ao piloto 1h30 de microgravidade, possibilitando para os cientistas dados sobre os efeitos da falta de peso nas tripulações, bem como as condições de pressão dentro da cápsula e de reentrada. Sendo assim, os soviéticos focaram todos os seus esforços para que seu primeiro voo tripulado fosse um voo orbital. O desenho da pioneira nave, que levaria o primeiro voo orbital tripulado da história da humanidade, estava pronto em 15 de maio de 1958. O foguete 8K-72K era um derivado direto do veículo que levou as sondas do projeto Luna e foi modificado para carregar as cápsulas tripuladas. Era um veículo de 3 estágios, baseado no modelo 8K-72. A nave seria batizada Vostok. O design final da cápsula Vostok seria constituído de 2 modelos principais. Um modelo de reentrada, onde ficaria o piloto, e um modelo de instrumentação, onde ficariam as antenas de rádio, os instrumentos de medição e os motores de reentrada, responsáveis por frear a cápsula no espaço e fazê-la retornar em segurança para o planeta. Por ser uma nave totalmente experimental, a Vostok 1 só teria uma função: levar o seu piloto até a órbita e trazê-lo de volta em segurança. Para tal, os seus controles automáticos foram programados apenas para orientar a cauda da espaçonave durante o disparo dos retrofoguetes e para a ejeção do módulo de instrumentação durante a reentrada. Sabendo que a manobra de reentrada é o ponto crucial que define a vida ou morte do piloto, os soviéticos resolveram que a órbita da primeira missão Vostok teria uma altitude de 180 por 235 km. No seu ponto mais baixo, caso os foguetes de reentrada falhassem, os gases residuais da camada mais externa da atmosfera iriam frear o módulo de reentrada gradativamente ao longo de 5 dias, garantindo a reentrada segura do piloto. Após reentrar na atmosfera, o assento do piloto seria ejetado de sua cápsula. O tripulante, então, pousaria de paraquedas em algum ponto da União Soviética. Apesar de existirem dezenas de outros designs para o módulo de reentrada, os projetistas optaram pela opção mais simples para os primeiros voos da Vostok. O primeiro voo não tripulado de uma cápsula Vostok ocorreu em 15 de maio de 1960. A missão foi divulgada para a mídia como Koral Sputnik, ou a cápsula satélite. Naquele ponto, o projeto Vostok ainda era um segredo de Estado e seu nome deveria permanecer em segredo. O voo foi bem sucedido e a órbita foi atingida com sucesso, porém, um defeito nos computadores de bordo fez a nave disparar seus retrofoguetes em órbita na direção errada, causando um aumento de altitude e elevando sua órbita em dezenas de quilômetros. A cápsula
só viria a reentrar na atmosfera anos depois, lançando seus destroços em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos. A cápsula Vostok 1K foi projetada para que o OKB-1 testasse os sistemas de manutenção de vida embarcados. A cápsula seria lançada em 28 de julho de 1960 e levaria a bordo 2 cachorros, chamados Saika e Litka. Porém, o foguete explodiu logo após o lançamento, matando os 2 cachorros, e a missão não recebeu um nome oficial. A próxima missão, batizada de Coral Sputnik 2, levou a bordo mais 2 cachorros, Belka e Strelka, bem como um coelho cinza, 42 camundongos, 2 ratos, moscas, alguns fungos e ainda 2 pedaços de pele humana. A missão foi lançada em 19 de agosto de 1960 e foi um sucesso. O voo foi tranquilo, apesar da preocupação dos cientistas soviéticos com o mal-estar de Belka, após imagens de bordo mostrarem que o animal estava vomitando com frequência. Os tripulantes de Coral Sputnik 2 foram os primeiros seres vivos a serem recuperados de órbita. Strelka, que era fêmea, teve 6 filhotes meses após o voo. Um deles, de nome Putinka, foi presenteado pelo premier Nikita Khrushchev ao presidente John Kennedy. Um romance se desenrolou entre Putinka e Charlie, o cachorro de Kennedy. Como resultado, 4 filhotes nasceram. Kennedy costumava se referir aos pequenos como pupniks ou filhotniks. O sucesso da missão Coral Sputnik 2 só aumentou a confiança dos projetistas, que na mesma semana enviaram um documento ao Comitê Geral do Partido Comunista pedindo a luz verde para o programa Vostok. O documento, que era secreto e só foi liberado em 1991, após a queda da União Soviética, pedia a autorização para que os pilotos fossem selecionados e para que as missões tripuladas por seres humanos pudessem ser planejadas. O documento foi assinado por todos os membros do alto escalão do Partido Comunista, bem como pelo próprio Nikita Khrushchev. O plano pedia por mais 2 voos com animais, 3 voos não tripulados e um voo tripulado, planejado para dezembro de 1960. No dia 7 de março de 1960, 20 pilotos da União Soviética foram escolhidos como participantes do programa espacial. Todos os pilotos passaram a ser conhecidos então como cosmonautas. O treinamento de cosmonauta naquela época era muito experimental. Os pilotos eram expostos a todo tipo de situação durante as simulações, como câmeras de isolamento, câmaras de alta pressão, horas em isolamento sensorial e várias outras situações que tinham como objetivo prepará-los para qualquer um dos muitos defeitos que a cápsula apresentava, mas que não seriam corrigidos a tempo para o lançamento. Em julho, 6 dos 20 pilotos foram selecionados para o treinamento final, com treinamentos mais aprofundados com os controles da cápsula Vostok. 7 lançamentos não tripulados ou com tripulação animal foram feitos até março de 61. 5 apresentaram problemas, sendo 4 muito graves. Porém, mesmo assim, o programa seguia para o primeiro lançamento, que já estava atrasado 4 meses. Sergei Korolev era a cabeça do programa espacial soviético, e com toda a pressão da Guerra Fria e a necessidade de ganhar essa primeira etapa da corrida espacial, ele decidiu pular vários estágios secundários, que seriam cruciais para que o voo fosse bem sucedido. Na verdade, Korolev sentia uma grande vergonha do projeto da cápsula Vostok e nunca escondeu isso. Outros especialistas soviéticos da época deixaram claro que jamais uma nave com um índice tão alto de falhas seria liberada para um voo tripulado por seres humanos. Em 25 de março, os 6 cosmonautas assistem o último lançamento não tripulado do projeto Vostok. Esse voo seria usado para testar todos os parâmetros e manobras de voo, e com seu pouso em segurança. 2 dias depois, o programa Vostok recebeu o sinal verde para seu primeiro voo tripulado. Korolev se encarregou de escolher pessoalmente o ser humano que seria enviado até a órbita em sua espaçonave. Dentre todos os candidatos, um o impressionava mais. Um jovem baixinho, chamado Yuri Gagarin, era o mais bem-humorado e o único que falava sobre o futuro da exploração espacial durante suas sessões de isolamento, enquanto todos os seus companheiros comentavam lembranças de suas infâncias
ou que estavam com saudade de suas famílias. Kurelyov chegou a comentar que aquilo era genial e que demonstrava um grande otimismo durante situações de grande estresse. Gagarin também seria o único a questionar as ordens e fazer comentários negativos sobre as escolhas de programação da cápsula. Essa capacidade de analisar todas as situações e tentar tirar sempre o melhor delas encantou Kurelyov, que ficou responsável não apenas por nomear Gagarin, mas por garantir diretamente com o premier Nikita Khrushchev que fosse Yuri o nome escolhido para ser o primeiro ser humano no espaço. No dia 12 de abril de 1961, às 9h07 da manhã, hora de Moscou, a nave Vostok 1 decola do cosmódromo de Baikonur. Apesar de sua capacidade mais do que comprovada, Gagarin pilotaria muito pouco de sua espaçonave. Os cientistas soviéticos não faziam ideia de como o corpo e cérebro de Gagarin reagiriam à gravidade zero, ou se ele iria surtar ao ver o espaço e o planeta tão de longe. Sendo assim, a nave foi construída com pouquíssimos controles dentro da cabine. Todas as suas manobras seriam controladas remotamente ou já estavam pré-programadas, e caberia a Gagarin apenas aproveitar o passeio e agir em casos de emergência. Vostok 1 voaria por 108 minutos ao redor do planeta Terra, chegando a uma altitude de 327 km. Porém, o controle de solo pouco informava Gagarin sobre sua situação. Transcrições trazidas ao público nos anos 2000 mostraram que o piloto perguntou diversas vezes sobre os parâmetros de sua órbita e se estava tudo ocorrendo bem, mas foi respondido com perguntas genéricas sobre a qualidade da transmissão e sobre como ele estaria se sentindo. Pouco após desaparecer sobre o Pacífico, Gagarin perde o contato com o controle de solo, reaparecendo 20 minutos depois do outro lado do horizonte. Ao término de sua última órbita, a nave dispara seus retrofoguetes sobre a África, iniciando assim a sua rota de descida. Porém, os problemas começaram. Após a queima de 40 segundos, o módulo de instrumentação deveria se separar automaticamente, deixando apenas o módulo de reentrada em rota de pouso. Porém, devido a uma falha de comunicação entre os motores e os computadores de bordo, a separação não aconteceu e a nave começou a girar sem controle, enquanto Gagarin lutava para entender o que estava acontecendo. A luz do sol entrando pelo visor da cápsula impedia qualquer tipo de orientação para o piloto. Gagarin chegou a afirmar que tentou de todas as formas possíveis tapar a entrada de luz, já que seu capacete não possuía nenhum tipo de proteção contra a luz do sol, chegando a pôr os pés contra a janela sem obter sucesso. Após algum tempo, o módulo se separa e a nave volta ao seu protocolo de reentrada. A uma altitude de 7 km, o assento de Gagarin é ejetado e ele realiza um pouso suave em uma província próxima à cidade de Saratov. Politicamente, o sucesso da Vostok 1 foi esmagador. Os soviéticos agora eram os primeiros a ter um satélite, animais e seres humanos orbitando o planeta. E isso mostrou para os americanos a necessidade de investimento real no seu programa espacial, levando ao famoso discurso de Kennedy sobre irmos à Lua em 10 anos. Não por ser fácil, mas por ser difícil. Após o voo, Gagarin fez seu primeiro pronunciamento oficial, onde, entre suas palavras, imortaliza a grandiosidade do feito que acabara de conquistar, dizendo: "Logo pensei na imensa responsabilidade que tenho, por ser o primeiro a fazer o que gerações sonharam em fazer, por ser o primeiro a traçar o caminho da humanidade no cosmos. Digam-me, amigos, alguma tarefa que seja mais complicada. Essa responsabilidade não é para com uma pessoa, com algumas dúzias de pessoas, com algum grupo de pessoas. É uma responsabilidade com o povo soviético, com toda a humanidade, com o seu presente e seu futuro. Digo a vocês, até a próxima, queridos amigos, como as pessoas dizem quando partem em uma longa jornada. Gostaria muito de abraçá-los, conhecidos e desconhecidos, amigos próximos e distantes. Até a próxima, e espero voltar a voar em breve." Sejam bem-vindos ao Projeto Coração de Ouro. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de compartilhar o canal e de se inscrever, bem como de trazer a sua toalha e não entrar em pânico.